Mas sim, vamos lá. Vamos para a coletiva do professor aqui, naquele esquema que vocês já estão acostumados aqui com o React, né? Olá, Rogério. Boa noite, bom dia, não sei, já passou, né? Bom dia. Queria falar com você sobre o lance mais decisivo do jogo, né? A falha defensiva, o torcedor ficando na bronca mais uma vez com o goleiro Ronaldo. Queria saber de você mais uma vez. Você tem indicado algum reforço para essa posição? Ou você entende que os 3 que você tem no momento dá para levar até o final do ano? Porque a gente acaba vendo em alguns jogos alguns erros primários nessa posição do gol, tanto com o Marcos Felipe, agora com o Ronaldo. Sobre falar nomes, essas coisas, eu não vou fazer isso. Acho injusto nesse momento. Eu vim aqui numa entrevista depois de um empate com uma análise. Eu não vi ainda todos os gols, eu vi posicionamento e tudo. Não vou falar sobre isso. Nós estamos atrás de reforços em mais do que uma posição. É só isso que eu posso falar. Uma pena, o terceiro gol que eu não fiquei com a certeza, eu acho que passou, não sei se foi baixo da perna ou eu não consegui ver exatamente do ângulo que eu estava, mas eles têm sempre tentado fazer o seu melhor. É difícil, essa posição é uma posição difícil de você viver quando você tem uma vaia ou uma desconfiança, né, por parte do torcedor. A confiança ela é predominante para você ter sucesso nessa posição. Eu lamento, às vezes, sofrer um gol, ou um erro, alguma coisa, uma saída de jogo, que reflita numa vaia do torcedor, porque a tendência é que você perca a confiança no decorrer dos minutos, né? Eu só lamento que isso aconteça. Boa noite, professor. Só queria fazer um comentário rápido aqui, né? Porque ele fala nessa primeira pergunta, depois ele fala de novo de reforço, mas ele fala que o Bahia está atrás de reforço para mais de uma posição. E é o feedback que a gente tem, né? Quando a galera pergunta aqui, a gente fala sempre, o Bahia está atrás de reforço para goleiro, né? Na posição de goleiro, zagueiro e atacante. São 3 posições. Ele não quis se estender nessa primeira pergunta, depois ele fala de maneira mais firme, também quando ele é confrontado de maneira mais firme por Baraúna, né? Mas fica claro que de fato o Bahia está no mercado. Agora, o que incomoda é a demora, né? Mas que o Bahia está buscando, a gente sabe que está. A gente já trouxe aqui várias vezes, quando pergunta pra gente fala, olha, mais de uma posição, goleiro, zagueiro, atacante, é o feedback que a gente tem, inclusive interno. Agora, o Rogério Ceni só fez confirmar isso aí. Eu tinha visto uma matéria essa semana de que o Bahia era a equipe que mais desperdiçava oportunidades. Continua, deve ter crescido mais ainda. Exato, de tipo, um jogo até como esse que vira o jogo e acaba deixando o triunfo escapar dentro da partida. Como é que você vê essa situação, onde mesmo hoje a gente estando bem na tabela, em 4º lugar, chegando à marca de 30 pontos, mas sabendo que poderia estar muito além, o que é que falta, o que é que está acontecendo? Eu acho que, primeiro, hoje era um jogo que você tinha que vencer independente de qualquer coisa. Você tinha que dar um jeito de vencer, e nós não conseguimos. Acho que a gente oscilou muito durante o jogo. Começou um pouco distraído, reagiu bem, dominou o jogo, fez 1-1, fez 2-1, e aí nós tivemos um pouquinho de soberba. Nós deixamos de tocar de maneira objetiva para ir para o gol. Nós quisemos mostrar que nós sabemos ter posse de bola, controle de jogo, e nós por 5, 10 minutos deixamos de matar o jogo naquele momento de fazer o 3-1. Então, assim, a maneira de jogar, sim, é a maneira que nós jogamos. O objetivo, gol. Nós deixamos um pouquinho e tivemos um pouco de soberba naquele momento. E aí você está falando no jogo. Esse é discurso de vestiário, velho. Que bom que ele levou para a coletiva. Mas eu tenho certeza que até com esse dedo assim, ele falou no vestiário, né? Ele deve ter elogiado a postura da coragem, né, de ir atrás, etc. Eu tenho certeza que ele largou isso aí no vestiário, e muito provavelmente ele largou isso no intervalo, né, do primeiro para o segundo tempo, que foi onde eu também detectei, eu concordo com essa leitura dele. Acho que faltou objetividade ali, sobretudo depois que o Bahia marcou o segundo gol. Foram várias oportunidades de ser mais incisivo. Tinha jogadores frescos, jogadores empolgados, o clamor da arquibancada, né, para dar esse suporte, a coragem, etc. E faltou o Bahia ser mais incisivo naquele momento. O Fluminense não achava o Bahia em campo. O Fluminense no primeiro tempo, diria desde o início do primeiro tempo, não achou o Bahia em campo. O Fluminense só conseguiu equilibrar a partida de fato quando fez as substituições no segundo tempo. Quando colocou seu meio campo com jogadores de mais qualidade, mais frescos também. Mas eu tenho certeza que isso aí foi uma bronca de vestiário também. Segue o bala. Só para contextualizar o que ele falou, o Bahia finalizou 17 vezes, né, no jogo contra o Fluminense. Fez 3 gols. O Fluminense finalizou 8 e fez 3 gols. O Fluminense teve um aproveitamento de quase 50% das finalizações, e a gente, obviamente,
né, não conseguiu ter a mesma capacidade, né, de conclusão. Enfim, é complicado porque a gente fica chateado, né? A gente vê, e aí, Lula, não é porque não é um jogo que o Bahia foi mal ofensivamente no sentido de assertividade, né? No sentido de concluir melhor as finalizações. É o acúmulo. O Bahia vem de muitos jogos, né, com essa dificuldade. Então, ele fala de melhorar, mas melhorar quando? Sabe? Porque já são muitos jogos, velho. Muito tempo, muitas partidas que a gente deixou de ganhar por conta dessa falta de capacidade de conclusão. Enfim, isso que me incomoda. É o acúmulo. Não é necessariamente um jogo. Se o Bahia fosse um time que conseguisse encaixar seus gols, mas um jogo, né, teve ali dificuldade de fazer, beleza. Mas isso é de muito tempo. Então tem que melhorar, mas melhorar quando? Será que não é com contratação? Porque com treino, meu irmão, com tempo, já passou. Eu acho que tem duas coisas aí, Leiro, e acho que essa manifestação dele na coletiva dessa maneira está na parte em que ele sentiu que também cabe a ele como comandante, porque assim, tem uma limitação técnica dos atletas, de a gente não ter esse mesmo poder de fogo que poderia ter potencialmente, porque nossos pontas não entram tanto na área, não conseguem disputar bola de cabeça, não conseguem exercer jogo físico, né? Os nossos meias não têm esse super poderio de fogo, sobretudo em relação a remate de fora da área, por exemplo. A maneira como pisa na área não é uma maneira tão incisiva. É raro você ver lances como aconteceu de Everton Ribeiro chutar uma bola dentro da área, por exemplo, né? Ou ainda tem sido cada vez mais raro a presença de Jean Lucas para finalizar os lances dentro da área, em detrimento do que ele já fez. Acho que Jean Lucas é o nosso jogador que consegue mais fazer isso, mas ele já fez melhor ainda. Isso está muito ligado ali na capacidade individual dos atletas. Tem a outra parte, que é o que acho que motivou ele a falar da maneira que ele falou na coletiva, que é da atitude, né? Que é de você criar ainda mais volume, né? Eu volto a repetir, esse time do Bahia ele funciona na base no volume de jogo. E no momento que você tem a posse, os espaços, as possibilidades do 1 contra 1 incisivos, serem mais incisivos, e as oportunidades de finalizar, mesmo que de fora da área, né? Mesmo que num momento que talvez não seja o mais ideal de uma finalização, você tem que fazer. Isso é botar os adversários nas cordas, deixar o adversário mais incomodado ainda e usar do teu repertório que você tem. E aí acho que foi isso que deixou ele mais incomodado, porque isso cabe também ao treinador, né? E o Bahia não executou, né? O Bahia teve a posse, teve os espaços, teve as oportunidades de gerar esse volume maior, essas oportunidades, e não usou por soberba. Acho que por soberba. Preferi tocar a bola, preferi pentear um pouco mais um lance, e não é para ser assim, na minha opinião. Só para responder o Helder aqui, ele colocou: Leiro, desde 2023 que o time é chamado de arame liso e a gente não consegue melhorar isso. Qualquer time tem eficácia maior do que a gente. Sofremos contra o Flamengo no passado nisso, por exemplo. Eu não concordo muito com esse termo arame liso, tá? Se fosse assim, arame pouco afiado, eu concordaria com você, Helder. Né? Porque acho que o Bahia... e aí o comentário do Lion ele foi importante, porque mesmo com todo esse problema que a gente sabe que existe, o Bahia tem o terceiro melhor ataque da Série A. Entre os 20 times, o Bahia tem o terceiro melhor ataque da Série A. Lembrando que o Bahia tem 17 jogos. O Bahia tem 23 gols pró em 17 jogos. Então, o Bahia não tem um ataque ruim. Acima do Bahia só tem o Mirassol com 28, o Cruzeiro com 31 e o Flamengo com 33. Desculpa, o quarto melhor ataque da Série A. O Bahia tem o quarto melhor ataque da Série A, entre 20 times. Então, eu não acho que o Bahia é um arame liso. Eu acho que o Bahia é um arame pouco afiado. O Bahia cerca, dá uma rasgadinha, mas não é o rasgão, né? Lá ele. Então, é basicamente isso. Eu não acho que é arame liso. Eu acho que é um arame pouco afiado, tá? Principalmente nessa temporada. Acho que esse termo arame liso é um pouco até pejorativo, assim. Eu não gosto muito, não, sabe? Assim, não acho que encaixa com a realidade. Né? Se você tem um campeonato de 20 times e você tem a quarta melhor ataque, você não pode chamar o time de arame liso. Né? Agora, arame pouco afiado, porque
O Bahia é o time, e aí por que arame pouco afiado? Porque o Bahia é o time da Série A que mais cria e que mais perde chances claras de gol. Aí sim, é o time arame pouco afiado. Mas arame liso, não concordo, Luiz Teres. Arame enferrujado pode ser? Poucas farpas. Poucas farpas. Exato. Exatamente. Vamos lá, seguir adiante. Rogério, boa noite. Não é mistério para ninguém que você foi um dos maiores da posição na história. Queria saber se, de alguma forma, né, nesses últimos anos, com a instabilidade que vive a posição de goleiro do Bahia, isso impacta de alguma forma no performance dos atletas, ou como você trabalha essa questão com os jogadores da posição e como lidar nesse dia a dia, né, em relação ao que vem passando os goleiros do Bahia, o que você prospecta para a posição especificamente. Bom, nesses próximos eu na parte técnica, tem um treinador de goleiros e eu me intrometo muito pouco. Eu deixo com que eles trabalhem a parte técnica. Quando insere na parte tática, na parte de jogo, de construção, sim, aí é minha responsabilidade, porque é o que eu peço para eles fazerem. Mas eu sei que é muito diferente o treino do jogo. Quando aqueles bonequinhos atrás do gol se mexem, no dia que tem 40 mil, as reações são sempre diferentes do que num treinamento onde nós podemos, a bola entrar, não entrar, que vai seguir a mesma coisa. Então, eu entendo que também o modo como a torcida às vezes reage a um erro de uma saída de jogo, tira a confiança para o próximo. E isso é uma coisa que eles vão ter que ganhar através disso. É uma coisa que você não pode, é difícil você passar. Você pode dar confiança, você pode pedir, mas na atmosfera que às vezes se cria, a pessoa perde um pouco dessa confiança. O que eu tento fazer é mostrar o que é melhor, como a gente pode sair em caso de pressão, em caso de mano a mano, em caso de superioridade numérica, tudo isso é treinado como a gente faz para sair. Agora, lógico, tem a reação pessoal, né? Tem o que eu peço, o que é possível fazer, e tem o que o cara sente naquele momento. É muito disso, do cara ter confiança, de fazer uma boa escolha, ou no momento que você acha que não dá, ok, vamos chutar essa bola para frente, vamos sair, mas tudo tem aonde, em que situação fazer isso, né? E aí é muito pessoal, uma interpretação e uma vivência do jogo muito pessoal. Não adianta eu ter jogado, saber, não, é o que passa na cabeça de cada um deles, o que eles sentem naquele momento, é muito emocional do que eles sentem, não é só a parte técnica, é tudo que se passa mentalmente para que eles possam exercer. Por isso que eles têm a opção, o direito de fazer a bola longa quando necessário, e quando eles se sentirem à vontade para construir, é o melhor jeito que tem para a gente jogar. Importante essa fala de Rogério, porque tem muita gente que fala, né? Porque o Bahia não dá chutão, porque não sei o quê. Rogério, você acabou de dizer, não é nenhum problema, né? É que o goleiro dê o chutão, que o goleiro espane essa bola, que o goleiro faça essa bola longa para a gente brigar pela segunda bola, ou brigar por ela na primeira bola mesmo, né, no lançamento. É importante falar sobre isso, porque algumas pessoas acham que o Bahia só joga tocando, que só joga construindo desde o goleiro, porque o treinador não permite que o chutão aconteça, né? E ele deixou claro que não, que isso é uma questão muito mais difícil dentro do campo, né? Que o goleiro também tem que ter a percepção de saber quando construir curto e quando espanar essa bola, né? Que não é algo que não é um dogma, né, dentro do Bahia, isso aí. Boa noite, Rogério. É justamente esse ponto que eu gostaria de abordar com você, com relação ao mental. Na última entrevista coletiva eu falei com você sobre isso, e a gente percebe que... Só uma pausa aqui, porque o Ivo Leandro fez um comentário que para mim foi um erro de interpretação sua, viu, Ivo? Ele colocou aqui, goleiros falham dentro e fora de casa, mas a culpa é a reação do torcedor. Rogério Ceni em momento nenhum culpou a reação do torcedor. Não culpou. Em momento nenhum. O que ele falou aqui foi, existe uma diferença entre a vaia fora de casa e a vaia do seu próprio torcedor. E isso afeta de maneira diferente o psicológico do goleiro. É normal para o goleiro receber vaia fora de casa. Não é normal para o goleiro receber vaia do seu próprio torcedor. Então isso afeta mais o goleiro do que a vaia do adversário. Isso é normal. Né? Ele só fez uma constatação do que realmente acontece. Você ser vaiado pelo seu próprio torcedor é muito mais lesivo e muito mais pesado, né, do que a vaia mentalmente, do que a vaia de uma torcida contrária a você. Que de fato está tentando te desestabilizar, né? Então, assim, ele em momento nenhum culpou a torcida. Em momento nenhum culpou a torcida, tá? Então, vamos tentar interpretar as coisas ditas, e isso aqui não é uma defesa ao Rogério, é só uma defesa ao português do que ele está falando, né? Porque o que ele falou foi claro. Ele não falou a culpa é da torcida do Bahia, né? Muito pelo contrário. Inclusive, ele disse que a única alternativa para os goleiros do Bahia era se superar, né? Tipo, que não estão jogando bem, precisam se superar. Precisam superar a animosidade que eles mesmos fizeram, né, o ambiente ter, né, contra as atuações deles, tá? Enfim. Que com a tecnologia, as equipes se preparam melhor, analisam melhor o adversário, mas na hora do jogo, muitas vezes, aquilo que a gente viu não consegue funcionar, e aí o mental faz com que o erro aconteça. Você está falando, nesse trabalho que tem que ser feito, de que forma pode ser fortalecido esse mental para que os atletas
tenham esse rendimento, lembre-se daquilo que foi planejado, ou que possa agir com assertividade melhor para que as coisas possam dar certo na sequência do jogo. Eu acho que primeiro tentar construir uma atmosfera favorável para você dentro do estádio. E eu acho que para isso acontecer, vai ter que ter uma força interior muito grande da parte deles, de qualquer um dos 3 goleiros que nós temos hoje. Vai ter que ter um fortalecimento espiritual, mental muito grande, para não deixar com que nada os atinja nesse momento. Agora, nós temos que continuar tentando, continuar trabalhando, e eles têm que ter cabeça fria, tentar baixar o batimento, tentar ter calma, ou então nós vamos acabar sendo um time que rifa muita bola e começa a dar muito espaço de transição, né? E aí tentar o limite deles, de cada um, para fazer as escolhas durante o jogo. E se não se sentir confiável, não se sentir confortável para executar o jogo combinado como nós fazemos, aí nós temos que tirar o time e, logicamente, ir para uma segunda opção, que é nas bolas longas. Rogério, boa Dê noite. pausa, Thiago por Paulino, favor. Bahia Notícias. Duas coisas aí. Uma que ele reforça, que tem que construir o ambiente de arquibancada. Tem que construir o ambiente de arquibancada. Ele é orgânico, ele é passional, ele é visceral. A maneira que o torcedor brasileiro, baiano, etc., torce é assim, velho. O jogador vai mal, vaia, né? O jogador não corresponde, vaia. Acontece, assim, eu entendo isso acontecer. E não é só a ponta da vaia, é um ambiente mesmo, é um ambiente que te deixa mais confiante e você tem que construir isso. É imposição do futebol brasileiro que esse ambiente de arquibancada seja construído, tá? E então a primeira coisa em relação à fala dele. A segunda deixa muito claro, o time do Bahia não é construído, não foi montado, não tem nem elenco para poder brigar por bola chutada, né? Por bola para jogar já com a primeira bola e com a segunda bola depois de chutando o goleiro. O time do Bahia não é construído para isso, não tem esse poderio, proporcionaria, como proporciona já na grande maioria das vezes, que é obrigado a dar chutão, jogadas de transição do adversário, né? Em volume que termina sendo, inclusive, maior do que o volume gerado por erros dessa saída de bola, por exemplo, né? Ainda que os erros da saída de bola mais curtos ele representem um risco maior, mas em volume, a quantidade de vezes que a gente espana a bola e a gente não recupera e termina gerando uma jogada de transição com nossas peças desequilibradas, as nossas peças não encaixadas, ela é muito maior do que esse volume gerado pelos erros dos passes. Então o Bahia está montado para isso. E o Bahia precisa confiar, trabalhar neste processo. Foi montado assim, treina assim, e precisa trabalhar isso assim. Velho, é muito importante. Eu até falei, né, eu criticaria aqui muito mais Ronaldo na partida, se ele não tentasse fazer o jogo apoiado na saída de bola, do que dele se livrar de todas as bolas com chutão, né? E nisso eu não tenho o que criticar muito o Ronaldo nessa partida, não. Ele fez de fato esse jogo, tentou esse jogo, ainda que não tenha tanta qualidade assim para fazer, né? E eu acho que o Bahia precisa insistir nessa maneira de jogar. A maneira como treina é um direcionamento, né? Dos poucos direcionamentos que a gente conhece em relação ao planejamento do futebol, do grupo, do clube, é essa situação do jogo apoiado, né? Do jogo associativo, né? Então, tem que acreditar no processo. Já se viu, né, por outras experiências de outros clubes, não apenas do próprio Bahia, como esse sistema ele funciona muito bem, ele pode funcionar muito bem sendo praticado corretamente. E eu acho que a gente tem tirado muito mais proveito disso do que tenhamos uma equipe que fraqueja, que seja vulnerável por conta dessa maneira de jogar. Eu até vi aqui um comentário, né, do Matheus Mendonça, que ele fala: a vaia é justa porque eles estão pagando e a vaia é legítima. Ninguém falou que a vaia é injusta e que a vaia não é legítima, gente.
Rogério Ceni não falou isso em momento nenhum, nem a gente aqui. Né? Vocês precisam só separar as coisas. Eu acabei O de fato da reforçar. vaia. Eu acabei Exatamente. de reforçar que nossa A arquibancada vaia. é orgânica, faz parte da Isso. cultura do futebol brasileiro. Exatamente. Não vai mudar, não vai mudar. Exatamente. A vaia é justa, sim. A vaia é legítima, sim. De fato. Eu não sei nem se as vaias nesse momento, Luiz Teles, são mais para a diretoria, né? Como o pessoal está falando aqui, que a culpa já deixou de ser dos goleiros, e eu concordo nesse aspecto. Porque quanto mais jogos você expõe os goleiros, mais a culpa deixa de ser deles. Né? Os caras não têm culpa de estar sendo escalados nesse momento. Né? Tem a passada de culpa deles? Tem, porque eles trabalham para isso, tem o ônus e o bônus da profissão. Mas acho que a culpa já passou de muito tempo de ser os goleiros, por muito tempo de ser os goleiros. Agora, para mim, já há algum tempo é da diretoria. Mas em momento nenhum a gente falou que a vaia aqui não é legítima, ou que a vaia não é justa, em momento nenhum. Agora, é óbvio que a vaia do torcedor rival tem um peso. A vaia do torcedor rival, velho, quem já jogou bola, não precisa nem ser profissionalmente, mas quem já jogou uma competição amadora, quem já jogou campeonato interno, qualquer coisa, velho, que você já tem algum tipo de competitividade na sua vida, mesmo que não seja o futebol profissional. Quando você jogava fora de casa, quando você estava num colégio e ia jogar na casa do outro colégio, lá na quadra do outro colégio, a vaia do adversário te motiva, pô. A vaia do adversário te motiva. O seu sentimento com a vaia do adversário é, tá me vaiando? Vocês vão ver, filho da puta. A vaia, o sentimento é esse. Agora, a vaia do seu próprio torcedor te devasta, é óbvio. Agora, em nenhum momento aqui a gente está dizendo que a vaia não é legítima. A vaia é legítima. Agora, a vaia, ela é lesiva ou não? Aí é outro debate. Aí é outro debate. É outro debate. A vaia é legítima? Sim. Essa vaia é legítima, ela é lesiva ou não é lesiva? Aí é outro debate. É outro debate. Então, aprendam a separar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Enfim, vamos seguir adiante aqui, Lula. Vamos. Rogério, boa noite. Thiago Tolentino, do Bahia Notícias. Quero falar um pouco sobre esse primeiro turno, né? A equipe hoje vencendo, conquistaria a sua melhor campanha, né? De primeiro turno dos pontos corridos do Brasileirão. Hoje, infelizmente, não foi possível, mas dá para tirar algo positivo. Duas coisas positivas disso, que são os 7 jogos sem perder no Brasileirão e também se mantendo, né, no G4. Eu queria te perguntar, pedir para você fazer um comparativo do primeiro turno de 2024, onde foi o maior recorde de pontos no pontos corridos do primeiro turno, e com esse primeiro turno da temporada atual. Olha, eu acho que nós jogamos melhor esse primeiro turno do que o primeiro turno do ano passado, apesar da pontuação ser parecida, mas eu acho que a gente cria mais. Esse time desse ano é um time mais criativo, mais agudo, tem mais jogadas de 1 para 1, é um time que joga na maioria das vezes, quando teve Pulga e Ademir ou Kaique, enfim, tenta a maioria do tempo ter dois jogadores de 1 para 1 do lado, por isso acho que cria tantas oportunidades de gol. Né? Esse ano, diferente do ano passado, o Juba fazendo um grande ano, acho que em matéria de construção, tem sido também um ponto diferencial para a gente, né? Quando ele não joga pela largura, como foi na parte final, quando o Cauli entrou, é um jogador que joga por dentro e joga bem. Então, acho que a gente cria mais, até eu não sei os números, tá? Mas o que eu sinto do jogo é que a gente está mais próximo do gol, mais oportunidades claras de gol. Eu vejo o time melhor nesse sentido. Claro que a ausência do Pulga, por exemplo, traz um prejuízo para a gente, porque a próxima troca, por exemplo, no caso de um meia, que é o Cauli entrando para fazer o Juba passar, poderia ser feita com o Kaique, né? De repente, né? A entrada do Thiago, que é um garoto ainda, poderia ser feita com a entrada do Kaique do lado do pé bom que ele gosta, que é o lado do Ademir. Mas eu vejo o time ter mais oportunidades, jogar um pouco melhor do que no ano passado, mas nós não conseguimos fazer o principal muitas vezes, que é o gol, ser compatível o número de gols com as oportunidades que a gente cria. Boa noite, Rogério. Você entendeu que pausa rapidinho, as falhas que aconteceram hoje... Só um rapidinho antes de você falar uma coisa. Ícaro falou aqui, Leiro, se não vai no estádio ou vai na casa dos jogadores ou no CT, não, talvez não vai durante o jogo, Ícaro. Só isso. Você vai no final. Vai no final do jogo, pô. O Bahia perdeu porque o goleiro fez uma atuação ruim. Chega no final do jogo, Ronaldo, o meu Bahia não precisa de você, papapá, PPP, pronto, no final do jogo. Agora, o Bahia tomou um terceiro gol. Durante o jogo, a Bahia pro Ronaldo, a torcida, Isso vai ajudar em quê? Isso vai ajudar em quê? Não é não vaiar, é saber vaiar no momento certo. Na minha opinião, Luiz Teles. Não é isso aí, Ícaro representa bem essa cultura do brasileiro de torcida. O torcedor quer se manifestar, certo? E assim, ele não vai se manifestar nem na casa dos jogadores, nem no CT. Ele vai se manifestar no estádio. Né? E você ser passional, né? O torcedor é majoritariamente passional. É difícil segurar
ainda mais dentro dessa cultura, um momento ali de vaiar no jogo. Agora, se a gente racionalizar isso, né, como o Leiro bem colocou aqui, por que você vai vaiar o jogador durante a partida? Eu acho que na situação específica, nesse momento de goleiro, a vaia ela tem um quê importante para pressionar a diretoria, que é de deixar, nesse momento, como eu estou falando aqui, hoje a situação nos jogos em casa de Ronaldo, de Marcos Felipe, ela é insustentável, ela é prejudicial esportivamente ao time, hoje, né? E isso é graças a essa pressão da arquibancada, que termina sendo também uma pressão importante, porque de fato você precisa de ser mais célere, de ser mais assertivo ao mercado, né? E o Bahia não está sendo. Então tem esse lado para pesar, mas e também da legitimidade que a gente já colocou aqui, e Ícaro é um retrato muito fiel do que é essa cultura do torcer no Brasil, na torcida do Bahia. Só que se a gente parar mesmo, a gente for racionalizar a situação, assim, exceto por essa situação que eu coloquei, não ajuda, velho, não ajuda. Vaiar durante o jogo não ajuda. E nos custa esportivamente também. Pode ter certeza disso. É isso. E aí, cara, tá difícil de você entender o que a gente tá falando aqui, irmão. Aí fica complicado, né? A gente não tá falando que o Bahia que você não pode cobrar. O torcedor ele pode e deve cobrar. A gente está cobrando aqui, inclusive, diariamente, né? Agora, talvez você tenha que cobrar de uma maneira mais inteligente, né? Talvez parar para pensar um pouco mais no que, de fato, essa cobrança está te trazendo. Porque, às vezes, a cobrança que você acha que vai te surtir efeito, ela está te trazendo mais prejuízo ainda, Ícaro. É só você pensar um pouco. Eu acho maravilhoso a organicidade da torcida no Brasil e da torcida do Bahia. E eu garanto a você, garanto de verdade, que o som de decepção no estádio, numa bola mal dominada, num passe mal feito, né, ele pesa muito mais positivamente e em ter sentido de pressão para o jogador. O jogador sente que aquilo dali é uma reação normal. A vaia, velho, a vaia tem um outro peso. A vaia é jogar ele para baixo. Então, assim, por exemplo, até foi citado por Rogério Ceni na outra coletiva. No início do jogo, a bola chegou para Iago, eu ia falar Iago Felipe, para Iago Borducci na esquerda, no início do jogo contra eu não lembro agora se foi contra o Retrô, mas a bola chegou para ele no início do jogo, ele errou o domínio da bola, e aí veio aquele som de decepção do estádio, né? Não foi uma vaia, foi um som de decepção. Esse tipo de né? Ou uma gritaria, porra, né? Assim, né? Que termina, é um som de decepção do estádio. E isso, velho, é muito positivo. É a torcida se manifestando, é a torcida pé da vida, mas o jogador entende isso daí, entende como uma coisa que deixa ele ali incomodado de querer superar, de querer dar a volta por cima. A vaia, ela tem um outro peso. E aí eu acho que entra muito nessa coisa da racionalidade, tá? A vaia não é ilegítima, né? A vaia, e geralmente assim, ela é ela tem uma razão ela tem um nascimento que é justo na maioria das vezes, né? Só que assim, ela tem um peso ali psicológico que ela não gera uma resposta positiva. Quase nunca, na verdade, eu não lembro de ver uma resposta positiva gerada por vaias durante o jogo. Vaia no final do jogo e essas reações orgânicas do estádio, que são muito massa, que você não vê fora, por exemplo. Me incomodam as torcidas que passam a torcida inteira cantando e não tem essas reações. Como eu vejo muito jogo na Argentina acontecer assim, por exemplo. Você não vê a reação de decepção do estádio. Você não vê um estádio, de fato, todo inflamado no momento de ataque. Porque a metade está cantando, em vez de estar inflamado, torcendo, né? Então,
eu gosto disso dentro da torcida, e eu acho muito bom a gente fazer esse balanço no comentário aqui em relação a essa maneira de torcer, da legitimidade da vaia, do momento da vaia, etc. Exato. Mas foram um misto de individual e de posicionamento da equipe? Olha, eu acho que o primeiro gol de lateral foi uma desatenção. Nós não poderíamos ter só o Cano, que é um jogador que tem como principal a finalização, um jogador que, se qual que é o ponto-chave, finalização, nós não podemos ter deixado só. Na segunda, um time bem montado, nós tínhamos Cano para os dois zagueiros, o Cano se movimenta, nós não podemos deixar, porque o time estava bem montado, a jogada não foi criada, ninguém errou na marcação, só teve a movimentação, o Cano afasta da área, nós não grudamos nele, nós tínhamos 2-1 na marcação, não grudamos, então seu erro. O terceiro gol, se eu não me engano, foi um chutão para frente, que o Juba vai dominar, né, e tem a infelicidade dela dominar e escapar, o jogador pega no contra-ataque, então assim, claro que, mas eu acho mais desatenção, ou um erro técnico mesmo que aconteceu, acho que foi o que originou os gols, e praticamente as oportunidades que eles tiveram, porque as oportunidades de maneira clara mesmo, ou nem tão clara, foram os gols que eles fizeram. Não tiveram mais nenhuma outra grande oportunidade que não fosse os gols por erros, seja técnicos ou de posicionamento que nós tivemos hoje. Rogério, boa. Diga, Lula, você queria falar do Ícaro? Não, eu queria responder a Ícaro aqui no chat, que é isso mesmo, esse é o espírito, Ícaro. Não era para parar, não, eu ia responder no chat, apertei errado, lidei mal com a tecnologia aqui. Me acostumando a lidar com o StreamYard direitinho. Tranquilo. É porque eu percebi que você tinha sinalizado. Vamos lá. Valeu, Ícaro. É esse o espírito também. Boa noite. Parabéns pela apresentação, apesar de um resultado, mas foi uma belíssima apresentação dos dois times, tanto Fluminense como Bahia, são dois times que jogaram futebol, vieram para jogar futebol. Apesar das vaias que a torcida fez para o Ronaldo, né, assim, no meio da partida, que são um ponto aí que a gente pode conversar depois a respeito disso, mas você acha que os momentos que de pico, tanto do primeiro tempo, quando nós tomamos o primeiro gol, como na volta do segundo tempo, nós tomamos o segundo gol ali no momento de desatenção, e também nós estávamos amassando o Fluminense no segundo tempo, e acabamos tomando aquele gol na falha que você acabou de falar de Juba. Você acha que falta ainda a esse elenco essa conectividade entre as etapas para evitar que momentos como esse aconteçam? Bom, eu acho que o começo do segundo tempo foi terrível. Nossa postura no começo do segundo tempo não condiz com o que foi a apresentação do primeiro tempo. E isso tem sido não sei porquê, mas tem sido uma dificuldade da gente voltar para o segundo tempo um pouco mais ligado, mais concentrado. E eu falei exatamente disso no intervalo. Então, assim, isso me chateia a maneira como nós voltamos. Nós não podemos ficar 2 minutos sem tocar na bola e o adversário fazer o gol, tá entendendo? Então, e muda todo o clima do estádio. Você sai com um clima bom, uma virada, torcedor contente, torcedor feliz, energia lá em cima. Você volta, em 2 minutos muda tudo dentro do estádio, você tem que remar. E aí começa, logicamente, uma vaia ou outra para um determinado jogador ou para uma determinada jogada que acontece. Então nós temos que entrar mais concentrado, principalmente nos inícios de segundo tempo, nós temos que entrar mais concentrado no jogo. Ótima leitura de Rogério. Boa noite. Ótima leitura de Rogério. Ótima leitura de Rogério. Agora, assim, aí eu não acho que é só a coisa do foco. Eu acho que também tem uma parte de treino, né? Tem uma parte que é conseguir trabalhar esse psicológico, que certamente ele vai, e a comissão, de uma maneira geral, entendendo que isso é uma coisa recorrente, pode trabalhar, mas eu acho que os 2 minutos de posse do Fluminense, isso também está relacionado a uma questão tática, uma postura do Bahia não conseguir saltar suas linhas quando o adversário tem a posse de bola e o time recua para o último terço ali ou para a metade do campo. O Bahia não consegue fazer isso. Isso é recorrente, isso faz parte da característica desse time esse ano, né? Sobretudo, e precisa melhorar isso. O Bahia não, esses 2 minutos de posse de bola, ele pode até acontecer, mas por mérito do adversário, né? O adversário conseguir volta a bola no goleiro, abre de novos espaços, mas não é o caso. É o adversário se jogar ali para cima e o Bahia não incomodar, não conseguir subir as linhas para poder trocar tentar fazer a troca da posse de bola e deixar o adversário incomodado. E essa questão do segundo tempo, da volta do segundo tempo desligado, é recorrente, viu? Já aconteceu em outras oportunidades. O Carlos Willer foi muito bem aqui. A leitura de Rogério é ótima, mas esse é um problema recorrente durante todo o trabalho dele no Bahia. Concordo 100%. Isso não aconteceu só contra o Fluminense, não. Já aconteceu em vários outros momentos, né, de Rogério Ceni no Bahia, tá? Só para deixar claro.